João capítulo 6, queridos. João, Evangelho de Cristo segundo João, no capítulo 6, passagem que os irmãos conhecem tão bem, e eu quero meditar sobre ela nesta noite. João capítulo de número 6, versículo de número 6. Só a parte A do versículo. Mas Jesus dizia isto para experimentá-los, testá-los. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça, meu Pai, por esta noite separada, meu Pai, para que tu venhas a falar conosco. Estamos ávidos por ouvir o Senhor. Abre a janela dos céus, Senhor, fala conosco nesta noite, joga por terra todo empecilho, todo impedimento que caia por terra em nome de Jesus. Levamos as nossas mentes agora cativas a Ti. Deus, há liberdade para que Tu venhas a trabalhar nesta noite. Deus, fala, cura, liberta, exorta, consola, edifica, mas tenha liberdade, Senhor, para falar conosco nesta noite. Nós precisamos ouvi-lo. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Queridos, eu comecei com o versículo 6, porque essa questão de Jesus testar seus discípulos fala muito ao meu coração. E certamente estamos sendo testados dia após dia. Não é pelo diabo, não é por A, B ou C. Deus está nos testando. Estamos certamente em um estágio probatório. Estamos na terra sendo testados, provados por Deus para algo maior e melhor que acontecerá conosco um dia. Todos nós estaremos no céu, amém? Estaremos com o Pai no lugar, na nossa casa celestial, lá nós estaremos. Então estamos aqui no estágio probatório, mas João capítulo 6 me chama a atenção porque ele começa assim, olha que diz versículo 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia. Que coisas eram essas? Querido, se você for ler do capítulo 1 ao versículo 5, quantos milagres Deus operou? Quantos milagres Jesus operou? Eu poderia falar do paralítico, 38 anos, Jesus encontra ele ali naquele tanque de Betesda e Jesus o cura. Eu poderia falar das bodas de Caná da Galileia, aquele casamento que Jesus chega e o vinho acaba. E o que Jesus faz? Transforma a água em vinho. Ou seja, depois dessas coisas, depois de todos esses milagres, depois de tudo que Jesus já tinha feito no meio do seu povo, o povo sabia quem era Jesus, o povo, no mínimo, estava aguçado em entender quantos milagres, que homem é esse que tantos milagres opera. No mínimo, o povo estava ali curioso, havia certamente muitos curiosos, havia seguidores, discípulos, mas muitos curiosos também, porque muitas coisas Jesus havia feito. Depois destas coisas, depois desses milagres, a Bíblia diz que Jesus já atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Tiberíades é uma localidade ali ao redor da mar da Galileia. Tiberíades, depois Cafarnaum mais em cima, até nós chegarmos aí depois Corazim, Betsaida, lá mais no extremo norte ali da Galileia. Domingo passado, creio que foi domingo passado que eu preguei, domingo retrasado eu preguei sobre Betsaida. Quarta-feira passada eu preguei sobre Betsaida. Saia de Betsaida foi o tema da pregação. Ou seja, mas Tiberíades era ali no meio ali do mar da Galileia, naquela região ali, e Jesus começa a atravessar Tiberíades, o mar da Galileia, e a Bíblia diz que uma grande multidão, versículo 2, uma grande multidão o seguia, enquanto Jesus já atravessava o mar da Galileia, se dirigia mais ao norte, subindo mais ao norte. O povo acompanhava Jesus ali às margens do mar da Galileia, caminhando aquela multidão, porque estavam ávidas por mais milagres, ávidas por mais do que Deus já havia feito no capítulo 1 ao capítulo 5. O povo ávido, aquela multidão toda andando, acompanhando Jesus, atravessando o mar da Galileia. Versículo 2 ainda. Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos... Quem tem Bíblia aqui, diga amém. Glória, eu gosto de Bíblia aberta, amém, queridos? Vamos ler e vamos dissecar as Escrituras, lendo versículo por versículo. Então ele fazia, buscando, visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Ou seja,
muitos enfermos já haviam sido curados nos capítulos anteriores. Eu falei do paralítico, né? Que certamente aquilo trouxe um alvoroço muito grande no meio da sociedade. Mas muitos outros enfermos foram curados. E aqueles homens, aquela multidão que seguia a pé, acompanhando Jesus, atravessando ali o Mar da Galileia, aquele povo ansiava por mais curas, enfermos. Certamente, queridos, muitos enfermos estavam ali naquela multidão. Provavelmente com tantas outras enfermidades, mas queriam receber de Jesus um milagre, a operação de um milagre. Precisavam disso, desejavam isso, estavam ansiando por isso. E é um anseio lícito, amém, queridos? Se eu estou enfermo, eu quero ser curado. Eu quero um médico. Se Jesus está operando milagres, eu vou atrás dele. E aquela multidão ali a pé, caminhando em busca de Jesus, em busca do seu milagre. Olha o que diz o versículo 3. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A priori, quando eu leio isso, eu vejo, poxa, Jesus se ausentou, né, queridos? Jesus não foi de encontro à multidão. Jesus não foi atender o anseio daquela multidão. Jesus não foi de encontro aos enfermos, como fez com o paralítico e tantos outros. Jesus se isolou, Jesus foi ao monte, ele subiu ao monte, e quando Jesus sobe ao monte, queridos, com os seus discípulos, por várias vezes era costume de Jesus subir ao monte, muitas vezes para até fugir de uma multidão, outras vezes para orar. Lembre-se quando Jesus recebe a notícia que seu parente muito próximo, João Batista, faleceu, o que ele faz? Ele vai ao monte orar, ou seja, triste que ele estava. No Getsêmani, apesar de não ser um monte, ele estava no pé do Getsêmani ali, no jardim de Getsêmani, ele leva Pedro, Tiago e João para orarem com ele. Tamanha era a aflição que Jesus estava passando enquanto homem. Ou seja, Jesus, de costume, ele subia ao monte para muitas coisas, inclusive orar, como nós falamos aqui. Mas, querido, eu fico olhando esse momento e eu pergunto, por que Jesus não se dirigiu àquela multidão? Sabedor que ali havia inúmeros enfermos, sabedor que ali havia inúmeros necessitados. Por que Jesus não operou logo? Jesus podia ou não podia operar uma cura em massa ali, queridos? Podia ou não podia? Certamente podia, certamente podia. Mas ele prefere subir ao monte com os seus discípulos. E é interessante, queridos, porque Jesus também subia muito aos montes para ensinar. E é sobre isso que eu quero pegar aqui, queridos. Jesus subia muito aos montes para ensinar. Até porque a acústica do local ali, a acústica das montanhas ali da Galileia, ela era perfeita para um anúncio, para um discurso. A acústica era perfeita para que todos pudessem ouvir. E Jesus costumeiramente subia ao monte também para ensinar multidões. E eu vejo aqui Jesus separando agora os seus discípulos, sobe ao monte e ele começa a falar com os discípulos, queridos. E aí eu quero extrair algumas coisas desta conversa que Jesus tem com os seus discípulos para as nossas vidas de hoje. Porque, meus amados, Jesus não opera o milagre imediato que eles queriam. E muitos realmente recebem o milagre, mas por não estar consubstanciado em entendimento, em ensino, recebem e se afastam. Mas quando você tem entendimento de quem fez isso por você, quando você tem entendimento, ou melhor, quando você até participa do milagre, certamente, queridos, quando você o recebe, você sai fortalecido, cheio de fé, curado, mas com entendimento para operar cura até para outros, como instrumento de Deus, que Deus assim faz com cada um de nós. E quando Jesus sobe ao monte e leva seus discípulos com ele, certamente Jesus começa a ensiná-los. E eu paro aqui para abrir esse parênteses, queridos. Muito mais do que operar um milagre, Jesus queria ensiná-los a serem partícipes em um milagre. E aí existe uma diferença muito grande, queridos, em você receber e você participar daquele momento. Existe uma forma de você receber sem agir de qualquer forma, e também existe aquele momento onde você age, onde você coopera com Deus em sua vida. E eu creio que aí seja o grande mistério, o grande teste que Deus tem
para cada um de nós, queridos, cooperarmos com o milagre que Deus tem para cada um de nós. Agirmos juntamente com Ele para o milagre que vai acontecer. Jesus sobe ao monte, queridos, certo. Jesus sobe ao monte, certo que tudo ia acontecer perfeitamente. Jesus sobe ao monte sem nenhuma dúvida do que iria acontecer. Em nenhum momento Jesus subiu ao monte e perdeu a hora. Em nenhum momento Jesus subiu ao monte e se esqueceu que era uma multidão que o seguia. Jesus estava ciente de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Primeira coisa, queridos, tenha certeza, nada pega o nosso Senhor de surpresa. Nada que você possa estar passando pegou o Jesus de surpresa. Nada que você passe, Jesus não sabe. Nada que você venha passar vai trazer susto ou surpresa para o nosso mestre. Ele sabe tudo que você está passando. Ele sabe tudo que está acontecendo com cada um de nós. Desde o menor até o maior, Jesus sabe de tudo. Nada está oculto, nada está encoberto a Ele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, tudo. E quando ele sobe ao monte, ele não perdeu horário. Quando ele sobe ao monte, ele não ficou despercebido da multidão, muito pelo contrário. Ele sabia tudo o que iria acontecer. Então guarde uma coisa no seu coração. A princípio, aqueles enfermos, aquela multidão que estava seguindo-o, pode ter imaginado, poxa, mas ele subiu ao monte. E nós aqui, e nós esperando o milagre acontecer. E Jesus sobe ao monte porque ele queria ensinar algo aos seus discípulos, queridos. E mais ainda, queria ensinar aqueles que estavam lá embaixo também. Queriam receber o milagre, queriam participar do milagre. Eu quero participar do milagre, amém, queridos? Você quer participar do milagre? Na sua casa, na sua família. E eu quero conhecer o autor desse milagre, eu quero entender como esse milagre foi processado. E olha o que diz o versículo de número 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe. Então Jesus, vendo aquela grande multidão, ele sobe, e eu quero trazer uma analogia para isso, queridos. Eu preciso subir para ter uma visão do que está acontecendo. Eu preciso entrar em uma outra camada espiritual, em outro nível espiritual, para entender o que está acontecendo, do que Deus quer operar. Enquanto eu ficar apenas no superficial, enquanto eu ficar num relacionamento ralo com Deus, eu não entenderei o que Deus quer fazer. Mas se eu entrar no nível espiritual, no nível acima do natural, coisas extraordinárias e espirituais você experimentará. Quando Jesus sobe ao monte, quero eu entender, e trago isso aos irmãos, muito mais do que um local alto, Jesus tem uma visão ampla do que estava acontecendo, não apenas natural, mas uma visão espiritual sobre o que estava acontecendo. E eu te peço para você subir um pouquinho nesta noite, amém? Para que você possa abrir os seus olhos espirituais nesta noite, para que você possa entender que muito mais do que aquilo que você está ansiando, Deus quer que você participe disso. Deus quer te envolver nesse processo. Deus quer te envolver no processo dele. Amém? Deus não quer fazer nada alheio a nós, muito pelo contrário, Ele quer que nós participemos desse processo e nós participaremos em nome de Jesus, amém? E Jesus disse a Filipe, olha o que Jesus diz a Filipe no versículo de número 3, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? É óbvio que Jesus sabia, queridos, que o que ia acontecer ali. Jesus sabia o milagre que ele iria fazer. Mas Jesus testa Filipe. Filipe, onde nós iremos comprar pão para dar de comer para todo esse pessoal? Versículo 6, foi o de abertura. Mas Jesus dizia isto para testá-lo. Queridos, guarde isso no seu coração, amém? Deus está testando você. As perguntas que são feitas no dia a dia, na vida, no seu caminhar, dia após dia, Deus testando você, como você irá responder. Dia após dia, aquela multidão está ali ansiando por uma cura. Jesus sobe ao monte, chama os discípulos, olha, eu vou ensinar algo para vocês. Eu vou ensinar como participa do processo. Olha, eu poderia descer e operar ali aquele milagre, e aquela multidão iria para casa, talvez os curiosos, ainda curiosos, talvez alguns conhecedores,
mas muitos voltariam e sem até saber quem fez aquilo, ou talvez nem querendo conhecer quem fez aquilo. Mas agora eu vou falar para vocês uma estratégia de como participar de milagre, como ser partícipe num processo e ver as coisas sendo mudadas, restauradas, muito mais do que uma simples cura, mas participando desse processo. E Jesus fala, versículo 6, mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Jesus sabia o que iria fazer. Amém? Guarde isso, queridos. Jesus sabe o que ele vai fazer na tua vida. Jesus sabe o que ele vai fazer. Em nenhum momento foi pego de surpresa pelo número de pessoas que tinham ali. Em nenhum momento ele foi pego de surpresa pelo horário, que não tinha como mais buscar alimento. Em nenhum momento. Ele sabia o que ele iria fazer. Deus sabe o que vai fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. E apenas Jesus estava testando Filipe quanto à sua resposta. E olha o que Filipe responde no versículo 7. Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Queridos, assim, Filipe foi perfeito na sua resposta. Naturalmente falando, ele foi perfeito, ele fez já ali os seus cálculos. Olha, nem mesmo esse dinheiro todo seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Não tem como. Que Filipe estava dizendo, olha, não tem aos olhos naturais, não tem como. E Jesus testando, porque já sabia o que iria fazer, mas ele queria ouvir de Filipe, Filipe, eu quero que você participe desse processo. Filipe, eu posso fazer isso aqui, ó, e os pães serem multiplicados, e os peixes serem multiplicados, mas Filipe, participa aí. Não que Jesus precisasse de Filipe, mas é muito bom que você participe, porque participando você vai ter entendimento do que é participar de um milagre. E aí você vai sair daqui, Filipe, você mesmo pode ir para outra margem e curar os enfermos. Porque você sabe que é participar do processo. Queridos, quando você participa de algo, não é assim no seu trabalho? Quando você faz parte de um processo, aquilo fica guardado para você. Quando você vai reproduzir um outro trabalho semelhante, poxa, eu já fiz isso. Eu sei o caminho como que é. Ou talvez seja um pouquinho diferente, mas podia já ter feito algo semelhante. Olha, eu sei por onde caminhar, porque eu participei do processo. O que Jesus estava falando é o seguinte, Filipe, olha, nem sempre eu vou estar com vocês. Eu irei, o Espírito Santo virá, fará morada dentro do seu coração, mas se você não quiser partir e se envolver, os milagres não acontecem. Filipe, eu vou fazer tudo. Só que tem uma coisa, participa aí. Mas Filipe, no seu natural, ele fala, olha, nem com esse dinheiro aqui nós conseguiríamos pães suficientes para alimentar toda essa multidão. Não tem como, Jesus. Filipe foi categórico, olha, com os olhos naturais, não tem como. Versículo número 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, para aqui, ninguém perguntou nada para André, né? Mas André entrou na conversa. Pastor, por que ele entrou na conversa? Porque Jesus não estava falando apenas com Filipe. Amém? Jesus está falando com os discípulos. E ele chama Filipe, indaga Filipe, mas todos estavam ouvindo ali. Amém? Em outras palavras, Jesus estava envolvendo todos no processo. Todos. Muito mais do que aquele enfermo que estava lá, talvez alguém estivesse preocupado, mas Jesus, tem um enfermo lá embaixo no meio da multidão. Tem um paralítico lá na multidão. E Jesus, não impressionado com isso, ele fala, Filipe, olha, eu quero que você participe do processo. Filipe, é muito mais do que operar a cura no paralítico lá. Eu quero que você seja um instrumento meu nos próximos momentos que virão. Você precisa entender o que vai acontecer aqui. Se você quiser, Filipe, eu mando uma palavra lá embaixo e aquele paralítico vai andar. Só que eu quero que você se envolva. Queridos, creio eu, entendo eu, que muitos milagres Deus quer operar. Sim, mas Deus quer que eu participe. Que eu esteja envolvido. Que eu seja aquela pessoa que vai operar um milagre através de um perdão. Que eu vou operar aquele milagre através de uma oração. Que eu vou ser instrumento de Deus. Que eles, quão bom é nós sermos usados por Deus. Louvamos aqui, né? Usa-me. Não é isso? Quão bom é sermos usados por Deus. Jesus podia ter acalmado aquela multidão com uma palavra.
Mas ele fica tranquilo lá no monte, conversando com os seus discípulos, para um milagre, queridos, que iria ser muito maior do que qualquer outro. Olha o que diz a Bíblia aí no versículo de número 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Queridos, essa palavra de André é interessante, né, queridos? Eu queria até, quando eu leio, confesso para os irmãos que eu tenho algumas interpretações para essa frase de André. Mas o que é isto para tanta gente? Parece ser claro que é uma pergunta, né? Claro que é uma interrogação. Mas o que é isso para tanta gente? Então, 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E André sai, né? Parece aquela pergunta que você faz para mexer com a pessoa, né? Mas também não vai dar em nada, né? Aí você, toma aqui, como não vai dar nada? Agora eu vou fazer. Parece umas perguntas, eu confesso que quando eu leio essa pergunta de André, parece que André está, assim, instigando Jesus. Eu não vejo essa frase, essa pergunta de André, apenas como, a princípio, nos dá a entender de incredulidade. Porque quando eu leio essa frase, a priori, de imediato, eu vejo, incrédulo, mas o que é isso para tanta gente? Poxa, ele não tem fé nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa a entender uma situação ali. Mas o que é isso para tanta gente? Não é Jesus? E sai fora. Parece que eu faço uma leitura também. E aí, Jesus? Tem alternativa? Deixei a bola contigo. Deixei a situação contigo. André é um pouquinho diferente de Filipe. Filipe foi categórico, né? Olha, não tem jeito. Mas André, ele conseguiu enxergar, no meio daquela multidão, um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Se aquilo não era nada, para que falar? Se aquilo não traria efeito algum, para que levar para Jesus? Porque, querido, se não vai ter efeito nenhum, eu nem levo para minha chefia, trazendo assim o meu dia a dia, porque é um amigo, né? Poderia ter uma resposta, cara, que resultado, que trabalho é esse? Não tem sentido isso, 5 pães e 2 peixes? Que proposta é essa? Olha a multidão. Correu o risco de Jesus falar, poxa, você está brincando comigo? 5 pães e 2 peixes? Você não está vendo o que Filipe acabou de falar? Que nem com aquele dinheiro todo nós conseguiríamos alimentar essa multidão, e agora você vem com 5 pães e 2 peixes? Ou seja, André correu o risco de receber até uma resposta meio dura de Jesus. Por isso que eu leio esse texto e não leio com incredulidade. Eu leio esse texto como André falando assim, olha, Jesus, tem 5 pães e 2 peixes aqui, mas o que é isso para tanta gente, né? E está indo embora. Ou seja, deixou no ar uma situação, peraí, Jesus é contigo agora. E em todo momento o que Jesus queria, queridos, era isso, que André e Filipe participassem do processo. Olha, no processo eu vou errar, no processo eu vou acertar, mas eu quero fazer algo. No processo da tua casa, da tua família, que Deus quer te usar. Não fique parado. Às vezes estamos esperando Jesus descer do monte para curar os enfermos da multidão. E Jesus fala, não vou descer, eu quero ensiná-los, que é mais importante, a como vocês devem agirem para provocar um milagre. Vocês precisam provocar um milagre. Vão ficar parados em casa até quando? Vão ficar parados ainda na amorosidade até quando? Eu quero provocá-los. Filipe, fala aí. Não dá. Nem 200 denários de pão seriam suficientes. Poxa, Filipe realmente foi matemático, né? É aquela pessoa que é matemática, ela coloca ali certinho se dá ou não dá. Essas pessoas são importantes também, queridos. Essas pessoas na nossa caminhada são importantes também. São aqueles que vão fazer os cálculos, vão botar tudo no papel. Olha, não dá. Pois bem, então vamos procurar uma outra solução. Aí vem agora André, olha, 5 pães e 2 peixes ali. Mais disso, né? Mais disso, né, Jesus? Não,
pode fazer alguma coisa? E eu fico vendo Jesus olhando assim, poxa, esse cara está me provocando. Esse camarada agora me atiçou. Esse cara agora está me provando aqui. Né? Porque jogou uma situação, trouxe uma situação inusitada, que são 5 peixes e dois peixes que não dá para nada. E ainda manda essa, mas o que é isso, né, Jesus? O que dá para fazer com isso, né? Aí olha o que Jesus diz, versículo de número 10. Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Em outras palavras, olha, se posicionem. Eu vou fazer o milagre. Façam todos sentarem. Eu vou fazer o milagre. Olha, André, o que você falou para mim não é fruto de incredulidade. André, você teve um olhar assim espiritual. Você viu um menino no meio da multidão com 5 pães e 2 peixes e trouxe-os para mim. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Enquanto Filipe fez os cálculos ali, André, que era mais um administrador, ele olha para a multidão, enxerga aquele menino, uma quantidade de peixe irrisória, mas solta essa pergunta, né? Mas o que é isto para tanta gente, né, Jesus? O que é isso para tanta gente, né, Jesus? E Jesus fala, eu sei o que é isso para tanta gente. Eu sei que isso basta. Eu sei que isso basta. E o que Jesus estava ensinando para aqueles homens e para cada um de nós, queridos, dê valor àquilo que aos seus olhos naturais parece ser ínfimo. Dê valor aos humildes começos. Dê valor aos pequenos, aos detalhes de uma situação. Dê valor às coisas simples da vida. Dê valor àquelas coisas que aos nossos olhos não saltam de imediato, mas se você olhar, poxa, tem valor aquilo ali. Aqueles 5 pães e 2 peixes passou despercebido por todos, mas por André não. E Jesus pega aquilo ali, ó, muito bem, André, você viu o que ninguém viu. Felipe, parabéns, você mostrou, deixou claro que naturalmente seria impossível fazer isso. Parabéns porque vocês estão participando do processo, só que o ensino que, na minha opinião, na minha conclusão, o ensino que Jesus estava dando para os seus discípulos, os 12 que ali estavam, e para aquela multidão que depois experimentaria um grande milagre, era o seguinte, olha, tem valor as coisas pequenas, os inícios que aos nossos olhos parecem muito precários, aquém do que nós poderíamos ter, tem valor, dá valor, que Deus vai te honrar. Ser fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Amém, meus amados? Mas o que é isso para tanta gente, né, Jesus? Mexeu com Jesus. André participou do processo. Querido, seja claro e sincero comigo. Você levaria 5 pães e 2 peixes para Jesus? Vendo aquela multidão para ser alimentada? Queridos, exige muita fé. Muita fé. Por isso, quando eu leio o que é isso para tanta gente, Jesus, eu não vejo incredulidade nenhuma. Eu vejo assim, o que é isso para tanta gente, né, Jesus? Mas nós somos diferentes. Mas o Senhor é diferente. O que é isso para tanta gente? Mas para ti, Senhor, tu podes fazer milagres. Aos nossos olhos, olhamos para uma situação e a gente fala para dentro de nós mesmos, falamos, olha, pô, mas isso, o que é isso? Isso não vai dar, não tem jeito, já tentei, já fiz, já busquei, mas queridos, mas para Jesus tem valor, tem jeito, vale a pena insistir, vale a pena tentar de novo, vale a pena se esforçar mais, não desista. Jesus estava ensinando aqueles homens a participarem daquele milagre, queridos. Versículo número 10, eu já li, né? Jesus disse, façam que todos se assentem no chão. Posição. André,
Tua pergunta foi louco, né? O que é isso para tanta gente? Pois bem, manda todo mundo sentar. Eu caí nessa loucura. Eu vou alimentar essa galera toda. Assim como André foi ousado, e talvez seja essa a palavra, André foi ousado levando 5 pães e 2 peixes para Jesus. André entrou em outro patamar espiritual. Jesus corrobora com aquilo ali e bota todo mundo para sentar. Vão ser 5 pães e 2 peixes que vão saciar a fome desses homens agora. Essa pequena quantidade ridícula, mas nas minhas mãos eu opero milagres. Você já tentou de tudo, queridos? Talvez você não tenha tentado ainda o mais importante, que é orar por essa situação, clamar por ela e se colocar no meio dela, participar desse processo, colocar a mão nesse processo, investir nesse processo, correr o risco de passar o ridículo de devolverem 5 pães e 2 peixes. Olha, isso aqui é vergonha, devolve. É o risco, queridos, que você tem para todo objetivo existe um risco. Para todo milagre tem um risco. Não pare, não cesse, não desista, continue, amém? Jesus manda todos sentarem, ele diz o seguinte, versículo 10 ainda. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham, todos comeram, e ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes. Quantos eram os discípulos? Que nos participe, que Deus vai te honrar. Participe que você vai receber milagres. Você vai ser abençoado. Se envolva aqui, pães e cestos vão retornar para você. Muito mais do que aqueles enfermos serem curados, queridos. Eles entenderam que, meu Deus, quem é esse? Olha o que eles dizem no versículo 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus já havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao... Esse é o homem. Esse é o profeta que deveria... Esse é o Messias. Porque o sinal operou, e um grande sinal, queridos. Operou e mais, queridos. E mais, com a participação dos discípulos. Os homens, assim como Filipe, assim como André, e outros também que participaram ali, foram instrumentos de Deus para que aquele milagre acontecesse. Amém, meus amados? Primeira coisa, guarde isso no seu coração. Primeiro lugar, entenda, você faz parte do processo. O milagre envolve você. O milagre não é algo que está distante de você, alheio a você, não é algo que pertence só a Deus. Você participa desse milagre. Você é peça fundamental nesse milagre. Claro que a peça primordial é Jesus, mas você é muito importante nesse processo. Amém, meus amados? Primeira coisa, entenda isso. Então comece a olhar para os sinais, para os pequenos sinais. Comece a olhar para aquilo que só do alto dá para ver. Porque, querido, se Jesus não tivesse com os discípulos, principalmente André, se não tivesse no alto monte, ele certamente não iria ver aquele menino com 5 pães e 2 peixes lá embaixo. Se ele estivesse lá embaixo também, ele não enxergaria. Ou seja, queridos, começa a se envolver espiritualmente. Começa a ler a palavra, começa a orar, começa a ter mais entendimento de Deus, para que você possa enxergar as coisas do alto. Porque enquanto você estiver no natural, você vai olhar, pode até enxergar os 5 pães e 2 peixes, mas não vai levar para Jesus. Vai achar isso é muito pouco. Isso já tentei. Isso não é para mim. Eu sou pobre. Eu sou fraco. Eu não tive oportunidade. Aí eu vou tentar e vou quebrar a cara de novo. Vou passar vergonha. Levar os 5 pães e 2 peixes é um risco de passar vergonha. Mas, querido, se cai na mão certa, se você coloca nas mãos de Jesus, até aquele pequeno começo pode se transformar num grande sucesso na tua vida. E Deus transforma 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pode botar aí 15, quase 20 mil pessoas.
sendo alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Por quê, queridos? Porque André decidiu se envolver no projeto. André era irmão de Pedro, né? Como eu falei aqui na pregação, queridos, Filipe foi indagado por Jesus. Jesus indagou Filipe. E aí, Filipe, o que vamos fazer? Mas André, ninguém chamou André. Mas André era estilo Pedro, né? Pedro gostava de entrar nas conversas. E André vai lá e André se coloca. Ninguém chamou André para a conversa. Mas André falou: eu quero participar disso. Eu quero me envolver. Eu não quero ser omisso. Eu quero tentar. Você já tentou, queridos? Pastor, já tentei várias vezes. Tenta mais uma. Pastor, mas você não sabe qual é o quadro. Nem preciso saber. Mas Jesus chegou e subiu no monte, tranquilo de que tudo iria acontecer. Jesus não ficou preocupado com o horário. E no horário bateu aqui, não vai ter padaria para alimentar todos esses homens. Muito pelo contrário, ele já sabia o que iria acontecer. Jesus já sabe o que vai acontecer na tua casa, na tua família, no teu emprego. Já sabe. Pegue-se a detalhes. Pegue-se a sinais. Poxa, talvez não esteja da forma como você quer, mas já cresceu um pouquinho. Já andou um pouco, já saiu do lugar, já não está estagnado, já tem um sinal aí de mudança. Começa a olhar com um olhar de fé, queridos, para aquilo que aparentemente qualquer um vai dizer que não tem jeito. Amém, meus amados? Deus quer levantar Andrés de nosso meio. Homens que vão enxergar aquele menino com 5 pães e 2 peixes e vão levar Jesus e creem que milagre vai acontecer. E querem participar desse milagre. Você vai olhar para as coisas pequenas da sua vida, aos seus olhos, e você vai chegar hoje em casa: Senhor, isso aqui é muito pequeno realmente. Quase que improvável. Quase que inusitado. Quase que um zero à esquerda. Mas, Senhor, eu creio que milagre pode acontecer a partir daqui. A mudança foi muito pequena, Senhor, mas eu creio que possa mudar mais. E as coisas serem transformadas. Senhor, o dinheiro é pouco. Eu sei que é pouco. Mas, Senhor, eu estou colocando aqui nas tuas mãos. E estou investindo com sabedoria, e o Senhor vai te abençoar. Amém, meus amados? Creia nisso. Olhe para o pouco que aos seus olhos de fato é. Interessante, né? Filipe, matemático. Pouco dinheiro tem. Não dá. André, não dá mesmo. Mas o que é isso para ti, né, Jesus? Queridos, é perfeito quando é um grupo onde cada um vai se ajudando. E assim é a igreja, assim somos nós. Permita-se ser chamado para o processo. Participe. Ah, pastor, não vou perdoar de novo não. Olha, é 70 vezes 7. Ah, pastor, anda mais uma milha. Tira a tua capa. Dá outra face. É a única forma de eu participar do milagre. Era muito fácil Jesus descer, ser curado, ser curado, ser curado, ser curado, ser curado. No final da fila, todo mundo curado. Quem te curou? Nem sei, estou tranquilo agora, estou bem. Mas não, Jesus sobe ao monte, somos seus discípulos, ensina o que é participar de um milagre. Pastor, e os enfermos? Queridos, se você for ler do versículo 16 depois, Jesus vai para Cafarnaum. Lembre-se, estavam indo para a Páscoa. A Páscoa é no sul. A Páscoa é em Jerusalém. É na Judéia. Jesus estava indo para o norte. Tiberíades, Cafarnaum. Queridos, Jesus não ficou preso porque o ensino foi dado. O mais importante em nossas vidas é o ensino. Deus te preparando para participar de toda a luta e batalha nesta terra. E agora você é o agente de milagre nesta terra. Amém, meus amados? Glória a Deus. Que você saia daqui nesta noite falando: Senhor, obrigado, porque realmente são 5 pães e 2 peixes. É muito pouco que eu tenho. Mas, Senhor, que é isso para ti, né, Senhor? Que é isso para ti? Isso nas mãos de Deus, querido. Deus pode fazer uma transformação na tua casa, na tua família, no teu ser. Amém. Vamos colocar de pé.
Eu sei que Deus quer fazer milagres nesta noite, amém? Então, abra o seu coração. Você sai daqui nesta noite, Senhor, eu quero participar disso. Eu já tinha me isentado, eu já tinha desistido, eu já tinha entregue os pontos, eu já tinha falado para mim mesmo que, olha, não meto mais a mão, porque eu já tentei, já é muito pequeno, isso aqui não tem jeito, e Jesus falou, olha, mas o que é isso para tanta gente? Que você possa falar isso para mim, Senhor, nas tuas mãos eu entrego, Senhor, é pouco, mas nas tuas mãos eu entrego. E mais, eu não apenas entrego, mas eu participo dessa entrega. Eu estarei lá, eu estarei pegando o peixe. Eu fico imaginando André lá embaixo distribuindo peixe. Só tinha uma cesta com 5 pães e 2 peixes. Aí ele pega um peixe e entrega para um camarada. E aí ele preocupado, e agora? Menos um ali. Quando ele olha, estranho, eu ter pego errado. A quantidade, pegou outro, deu para outro. Quando olha, mais estranho ainda, não saiu nada ainda. Meu Deus, queridos, milagre, posicione-se. Não foi isso que Jesus falou? Sentem todos na relva, porque o milagre vai ser operado. Se posicione, porque o milagre vai acontecer. Eu quero agir, haja, esteja envolvido nesse processo de milagre na sua vida. Então faça a sua parte. Em outras palavras, faça a sua parte. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para mim? Realmente não é nada. Mas para Jesus essa pergunta é diferente. Jesus, é contigo. Só tu pode mudar esse quadro, só tu pode fazer esse milagre. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, há poder no teu sangue, há poder no teu nome, há milagre em ti. Deus, tu sabes quais são os pães e os peixes de cada um aqui. Tu sabes a quantidade ínfima, talvez, que esteja na casa do meu irmão, da minha irmã. Tu sabes, meu Pai, o que são esses peixes, o que são esses pães. E realmente, em nossas mãos, é muito pouco. Senhor, mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para ti, Senhor? Basta uma palavra tua e os pães são multiplicados, os peixes são multiplicados. Senhor, em nome de Jesus, multiplica na casa do meu irmão, da minha irmã. Multiplica, meu Pai, no emprego do meu irmão, da minha irmã. Multiplica na saúde do meu irmão, da minha irmã. Multiplica nas finanças do teu povo, em nome de Jesus. Mas que esse homem, esta mulher, possa participar. E participar por vezes, Senhor, é renunciar, é abrir mão, é pedir perdão. Mas o que é isso para tanta gente? Para tanta gente não dá, mas para Jesus dá. Senhor, em nome de Jesus, colocamos agora os nossos pães de peixe para ti. Opera um milagre nesta noite, meu Pai. Tu sabes como que se encontra o meu irmão e minha irmã que aqui está. Nós sabemos quem fez a promessa, e maior é aquele que fez a promessa. Confiamos em ti, Senhor. Confiamos no milagre que tu podes fazer, no mar que tu abres. Deus, toma agora esse irmão, toma agora esse homem, esta mulher, toma esse filho, toma aquele que está me ouvindo agora de casa. Senhor, em nome de Jesus, os pães e os peixes serão multiplicados. Seja ensinado nesta noite, aprenda nesta noite. Deus está te chamando a participar. Participe, porque os pães e os peixes serão multiplicados. Deus, nós tomamos posse desse milagre. Tomamos posse e já ansiamos por ouvir testemunhos do milagre que tu já estás fazendo. Assim como tu subiste, quando tu subiste ao monte, o milagre já estava feito. Eu creio, meu Pai, que na vida do meu irmão, da minha irmã, o milagre já aconteceu. Já aconteceu. Jesus só pede uma coisa de cada um de nós nesta noite: participe, ore, busque, venha à igreja, louve, procure, e mais Deus fará na sua vida. Deus, nós tomamos posse hoje e saímos daqui regozijando já na certeza da promessa que se cumpre. Pães e peixes multiplicados, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso?
Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Pode se assentar. Que Deus complete, amém, a mensagem que foi ministrada. Que Deus permita ser completado por aquilo que Deus tem ainda a falar ao seu coração, amém? Profundamente. A mensagem que hoje à tarde eu estava lendo, querido, de forma despretensiosa. Quando eu digo despretensiosa, é porque, óbvio que eu estava lendo a Bíblia para pregar, ok? Então havia uma pretensão nisso tudo. Mas eu digo em relação ao texto, não era o texto que eu abriria para pregar nesta noite, certamente. Mas quando eu li aquela palavra testando, foi a forma que Deus falou ao meu coração. Amém? Tenha certeza disso. Deus está testando você. Muitos pecam e perdem no teste. Muitos recuam no teste. Muitos olham para os pães de peixe, é pouco, reprovado. Outros, como o André, mas o que é isso para tanta gente, né? Jesus. E Jesus falou, é isso que eu queria, André. Agora você vai ver o milagre que vai acontecer nesse meio todo aqui. Queridos, onde estão os enfermos nessa hora agora? Queridos, quem contempla um milagre desse? Eu fico imaginando aquele enfermo e eu posso conjecturar, né? Sobre enfermidade. Vamos supor um paralítico que estivesse ali e ele vê aqueles pães de peixe sendo multiplicados. Como é que ele vai olhar agora para a sua paralisia? Eu acho que vai ter um olhar diferente. Um olhar de fé. Certamente o milagre que operou ali com aqueles 5 pães e 2 peixes contaminou no bom sentido a fé de todos que ali estavam. Todos saíram de lá, olha, se Deus fez isso, vai fazer também nessa área, naquela outra área. Por quê? Porque foram ensinados a participar do processo. Participe do processo, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar mais uma linda salva de palmas a Cristo? Glória a Deus.